Superlotação nas emergências, falta de profissionais e de investimentos. O caos na saúde pública é o tema do programa Com a Câmara na Cidade de hoje, com a vereadora Fernanda Melchiona. São vários problemas decorrentes de um mês, que é a falta de prioridade para a área da saúde pública e a lógica privatista e terceirizadora do sistema de saúde como um todo. Me explico. Nós vivemos hoje uma crise na saúde em Porto Alegre. É identificada, inclusive, como uma das principais preocupações dos porto-alegrenses. A superlotação nas emergências, a demora para o atendimento nas especialidades, a demora para a realização de cirurgias importantíssimas para os usuários e, às vezes, inclusive, a ausência dos medicamentos. As unidades básicas de saúde, pouco equipadas para atender problemas de baixa e média complexidade, e as pessoas são obrigadas a vir aos pronto-atendimentos ou obrigadas a vir nas emergências para resolver esses problemas de saúde. E a baixa cobertura do Programa Saúde da Família. Hoje, se estima que menos de 30% da população de Porto Alegre seja atendido pelo Programa Saúde da Família, que a ideia é muito importante, que é a ideia da prevenção, da atenção básica, de ter esse primeiro contato, inclusive com a ideia da saúde preventiva. Mas o que acontece? A lógica da Prefeitura Municipal tem sido a terceirização de serviços. Foi assim no caso do Programa da Saúde da Família, quando, em 2007, se contratou o Instituto Solos, que é a porta aberta da corrupção. E a lógica privatista. Tanto é que agora o governo, apesar da resistência, do debate, privatizou a atenção da saúde da família, criando uma fundação de direito privado para gerenciar. O que, além de absolutamente complicado no que diz respeito ao controle social, além de atentar contra a lógica da saúde pública e a conquista que foi as lutas sanitaristas no final da década de 80 para essa ideia do Sistema Único de Saúde público, é também uma possibilidade gigante de se transformar num cabide de empregos nos cargos diretivos, uma vez que diminui o controle social e que leva o Programa da Saúde da Família para uma lógica cada vez mais privada. Então, essa prática, somada com o descaso, o autoritarismo com os funcionários, os trabalhadores da saúde e os baixos investimentos, né, além do que se gasta para manutenção, nós estamos falando em ampliação da saúde pública, ou seja, os baixos investimentos, nós temos um quadro que, assim como em muitos lugares, leva a saúde a uma crise, porque os usuários muitas vezes esperam horas aqui, nós estamos aqui no Postão da Cruzeiro, muitas vezes os usuários chegam às 8 da manhã e têm um atendimento com um médico da especialidade à meia-noite. No Rio Grande do Sul, 84% dos leitos hospitalares são privados e apenas 16% dos leitos são públicos. Na verdade não são 16, porque se tu considerar que o Hospital de Clínicas tem mais de 100 leitos, que são leitos que podem ser utilizados pelo sistema privado, pelos planos de saúde, nós temos um percentual menor do que 16% de leitos públicos no estado do Rio Grande do Sul, menor do que 16%. Acho que isso é importante e evidentemente que a saúde não é só assistência ao cidadão. Saúde implica em equipamento, implica em medicamento, implica em insumos em geral. E esse processo de produção de equipamentos e produção de medicamentos, ele na quase totalidade, ele é um sistema privatizado. Ou seja, é um sistema privado, nem é privatizado. E o importante do sistema de saúde no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é que o setor público da saúde, ele trabalha com um conceito privado. O que agrava mais o sistema, que ele não é um sistema público que trabalhe com o conceito público. Ele é um sistema público que trabalha para o sistema privado, subordinado e para o sistema privado. Os problemas da saúde são conhecidos, né? Sobretudo pelas pessoas que necessitam e que, infelizmente, em grande parte, não têm uma saúde de qualidade. Nós temos pouquíssimos recursos em relação ao atendimento básico, filas. Isso todo mundo sabe que a saúde pública em Porto Alegre, como de resto no Brasil, quando as pessoas necessitam, elas podem morrer, inclusive, numa fila de hospital, podem ficar esperando meses, às vezes até anos, pelos atendimentos que elas necessitam. Então, o problema não é tanto identificar o que as pessoas sofrem, porque as pessoas sabem, a discussão é como é que se resolve isso. E aí é que eu vejo o maior problema.
não é a radiografia, não é mapear os problemas, é qual é a solução deles. E isso, de fato, eu tenho a impressão que está tudo invertido. Primeiro porque nós não temos hoje no Brasil, e aí a lógica política, tanto no Estado quanto na Prefeitura, é a mesma, nós não temos no Brasil uma real intenção por parte dos governantes, uma real política por parte dos governantes para resolver a questão da saúde. Porque a saúde privada é que é defendida, os recursos públicos vão para a saúde privada, quando na verdade não poderia ser, os recursos públicos têm que ser públicos. Então nós temos uma saúde hoje que é dominada pela lógica do mercado e pela lógica das empresas, com os governantes sustentando essa lógica. O Sistema Único de Saúde no Brasil ele é produto de uma conquista da população. Na década de 70 e 80, houve um movimento, uma mobilização que se chamava reforma sanitária. Esse processo se perdeu ao longo do tempo. E hoje nós temos um sistema que, a Constituição Federal, por exemplo, ela diz o sistema de saúde é um sistema público que é de responsabilidade do Estado, ou seja, a saúde é um bem público. Ele não está no mercado, não pode ser um bem mercantilizado. Entende? Ele é um bem público, é um direito do cidadão. O acesso à saúde não pode estar subordinada, entende, ao poder aquisitivo de cada cidadão. Então eu acho que esse é o problema central. Nós tínhamos que fazer um movimento e uma luta da população para refazer ou reverter esse sistema e transformá-lo num sistema como está dito na Constituição, que ele deve ser prioritariamente público, ou seja, gestado pelo Estado. Nós não estamos debatendo número, nós estamos debatendo a vida do cidadão e da cidadã porto-alegrense. Por isso é necessário lutar, fazer um amplo movimento em defesa da saúde pública. É necessário que os usuários, que a população esteja junto com as entidades sindicais, com as entidades e movimentos sociais que lutam pela saúde pública, para que a gente possa inverter a lógica, para que a gente cobre do governo municipal, primeiro, diálogo, respeito aos trabalhadores e também investimentos massivos, para que a gente cobre do governo do Estado que cumpra o que a Constituição prevê para a saúde, a Emenda Constitucional 29, e invista 12% em saúde. É uma vergonha. O Estado do Rio Grande do Sul é o Estado que menos investiu em saúde no ano de 2009 e segue com um baixo orçamento, menos de 6% investido em saúde, enquanto eles pagam 18% para pagar uma dívida com com o governo federal que nunca foi auditada e que, via de regra, escoa aí para os ralos da dívida pública e para investimentos que não dizem respeito à vida do cidadão, para os banqueiros e grandes empresários. Então é necessário que a gente faça um movimento e cobre do governo do Estado que invista 12% na saúde pública para equipar e que façamos um movimento nacional sobre o governo federal, que tem tido uma política nefasta para a saúde, no que diz respeito a regulamentar a Emenda Constitucional 29, que vale a pena explicar para os nossos usuários, traria muito mais recursos para a saúde pública. Obrigaria os municípios a investir 15%, o Estado a investir 12% na saúde e o governo federal a investir 10%. Aqui na Prefeitura de Porto Alegre, o investimento em saúde deve estar hoje o ano passado foi 7, 8 milhões. 7, 8 milhões, eu estou falando de 2 bilhões. 7, 8 milhões, bem, eu não vou ficar discutindo aqui que a Prefeitura investiu mais em publicidade do que em saúde, né? Foi o que ocorreu. Tá? Então, é uma denúncia política. Eu não vou ficar discutindo aqui que a Prefeitura teve um rombo de 10 milhões só naquele escândalo vinculado com a Solos, que foram 10 milhões de recursos da saúde que foram assaltados. Mas não estou nem falando, portanto, da corrupção, estou falando da corrupção legal, de uma certa forma, ou seja, dessa drenagem de recursos que o Estado faz com que os bancos... Para onde é que vai esse dinheiro? São 2 bilhões no Estado do Rio Grande do Sul, 18% da receita do Estado, que vai para pagar a dívida da União. Mas quem é que detém os títulos da dívida da União? São os grandes bancos. Na década de 90 se criou uma lei, que eu não recordo o número agora, mas essa lei diz o seguinte: o sistema privado, quando ele utiliza, por exemplo, esse pronto-socorro que está aqui, e eu sou detentor de um plano de saúde, o meu plano de saúde é obrigado a ressarcir o Estado do custo que eu tive aqui, do gasto que eu tive aqui. Isso não é feito. Primeiro assim, porque essa lei foi perdendo a sua essência. Quer dizer, todos os atendimentos em qualquer área do sistema público, no início da lei,
eles deveriam ser ressarcidos pelo sistema privado, desde a urgência e emergência, a parte ambulatorial, até as internações. Isso se perdeu com o tempo. Foram editadas as chamadas medidas provisórias que foram retirando dessa lei uma grande parte dessas obrigações do sistema privado. E o sistema público perde alguns bilhões de reais pelo não ressarcimento do privado quando utiliza o público. Nós estamos brigando muito e procurando junto ao prefeito municipal para que ele enxergue a saúde pública como uma prioridade para Porto Alegre, porque a população ela está muito carente de um atendimento de qualidade, porque nós brigamos por uma carga horária reduzida para oferecer a esse funcionário o descanso necessário para se recompor, para que ele esteja apto a exercer plenamente as suas funções, porque nós na saúde trabalhamos com uma situação muito difícil, que é a dor do nosso usuário. E nós temos que trabalhar isso, absorver isso e enxergar ele como um ser humano, como um todo. Nós temos que atender a necessidade social dele, a necessidade física, toda a problemática que ele nos traz. Nós precisamos fazer essa leitura e atender e oferecer a ele o melhor atendimento possível. Eu sou funcionário do pronto atendimento aqui da Vila Cruzeiro, né? E uma das problemáticas que nos preocupa muito, nós recebemos do governo japonês um aparelho de exame de esofagoscopia digestiva e esse aparelho se encontra parado, né? Devido a nós não termos médicos no sentido de realizar esse exame, sendo que esse exame é um exame que tem uma demanda grande, né? E o governo japonês, a cada período, ele exige um fluxo da quantidade desses exames. Um outro problema também que a gente enfrenta hoje, por exemplo, eu sou funcionário das atividades cirúrgicas do pronto atendimento, onde faltam funcionários, ou seja, há um déficit de recursos humanos. Hoje eu estou num plantão na saúde mental, onde nós estamos com leitos extras, ou seja, é um grande problema do município de Porto Alegre no sentido de leitos psiquiátricos. A dependência química é algo que está alarmante dentro do Brasil, do país inteiro. Isso nos preocupa porque nós não conseguimos dar conta dessa demanda. Hoje, por exemplo, nós estamos em 4 funcionários para atender em torno de 21 pacientes. O que ocorre nesse caso? Mesmo que abram horas extras, nós precisamos aumentar a quantidade de funcionários, ou seja, precisamos de recursos humanos. Um outro problema sério, nós temos um bloco cirúrgico dentro do pronto atendimento da Vila Cruzeiro, que esse bloco cirúrgico provavelmente ele vai ficar fechado, porque nós tivemos um médico que se aposentou, estamos com outros 2 médicos se aposentando e não se tem uma previsão de mais recursos humanos para essas cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas são cirurgias que elas são agendadas, mas elas são importantes porque elas nos previnem câncer de pele e outros fatores importantes no sentido da saúde da cidade de Porto Alegre. É um problema de demanda, no sentido de abrir concurso público, valorizar o funcionário e garantir um direito, que é a realização das 30 horas, para que o trabalhador também tenha a sua saúde e possa receber um salário compatível com a sua função, um plano de cargos e salários, para que os trabalhadores possam progredir na sua carreira, um aumento salarial, porque os profissionais da área da saúde, como os salários são muito baixos, muitas vezes fazem hora extra e plantões gigantes e têm uma carga de trabalho extremamente extenuante justamente para pagar as suas contas no final do mês. Então é um desrespeito no sentido do autoritarismo, porque os profissionais da saúde tinham essa conquista das 30 horas, tinham essa questão garantida por uma nova normativa a partir da sua mobilização, e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal da Saúde, tem tido uma postura autoritária, impondo
aquilo que é um ataque ao direito dos trabalhadores, para que os nossos usuários sejam melhor tratados em todos os postos, unidades básicas de saúde. É necessário investimentos massivos em equipamentos. Quero me prender um pouco no equipamentos, porque nós temos muita falta de equipamentos aqui no PAX, no Hospital de Pronto-Socorro, que é uma referência para os cidadãos porto-alegrenses, inclusive para o Estado, né? Porque infelizmente muitas regiões do Estado não têm atendimento especializado, e as pessoas vêm até o pronto-socorro em Porto Alegre para receber atendimento. A falta, no pronto-socorro se tem equipamentos da década de 50, 60, extremamente defasados para atendimento de uma população cada vez maior, né? Somado à falta de equipamentos, a falta, muitas vezes, de medicamento, a falta de médicos especialistas para garantir um atendimento mais rápido, se leva a essa situação de crise, de caos, sem falar na questão das equipes multidisciplinares que seriam fundamentais na unidade básica de saúde para garantir um atendimento no bairro do usuário, para que ele não tenha que se deslocar até a emergência, superlotando a emergência também, e também tenha a saúde mais perto de si. Então é necessário que a gente diga que as prioridades estão invertidas, que se investe mais em publicidade, é uma estimativa de 11 milhões por ano no governo Fortunati, Fogaça Fortunati, e menos investimento em saúde, em investimento, ou seja, investimentos novos. O ano passado foi a metade do que foi investido em publicidade. Assim não dá, assim não pode. Ou a saúde é uma prioridade, ou nós vamos ver sempre as pessoas nas filas esperando interminavelmente. E lamentavelmente a gente vê em vários hospitais, inclusive de esfera federal, esses casos de infecção hospitalar, de pessoas que têm graves problemas nas filas. Inclusive, me recordo da morte que ocorreu no Grupo Hospitalar Conceição, porque não foi atendida a usuária, ocorreu um óbito. Então, é uma situação caótica e que é vital. Há quanto tempo a senhora se consulta aqui no posto? Desde que foi aberto aqui o posto, sempre estou por aqui. E como é que é o atendimento aqui? É muito bom o atendimento, todo mundo atende a gente bem. Só que é aquele espera, né? Eu mesmo agora estou com a minha pressão super alta, eu tenho que estar esperando. Não tem condições de ser mais rápido também, né? Muito difícil para eles aí. É muita gente, né? E pouco funcionário que tem também, né? A senhora acha que deveriam ter mais funcionários? Eu acho que deveria de ter mais. Médico aqui também, que médico é muito pouco. Tem usuários que esperam há mais de 4 anos por um especialista. Por quê? Porque faltam médicos. E faltam também funcionários os outros profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, as diversas profissões que tem no atendimento à população. Portanto, essa falta de funcionário, falta de equipamento, gera a falta do atendimento. E, portanto, os usuários têm que esperar, se não em filas enormes, às vezes esperar um especialista durante anos. Se houver uma oferta maior de consulta médica, por exemplo, porque as nossas equipes são formadas por enfermeiros, técnicos, auxiliares, serviço social, psicólogos, que dão todo um atendimento, que fazem grupos para hipertensos, para diabéticos, para problemas psicossociais, problemas inclusive saúde bucal. Esse trabalho todo é desenvolvido na unidade. No entanto, a saúde ela é complexa, ela precisa de toda a equipe, inclusive do médico. Inclusive, em função do ato médico, ficou muito engessado todo o trabalho dentro da equipe. Ela necessita sempre desse profissional. E esse é o que menos tem disponibilidade. As pessoas vão, às vezes, à meia-noite para uma fila e chega lá pela manhã, vão encontrar 5, 6 consultas disponíveis para cada profissional, porque as outras foram previamente agendadas em função da necessidade da agenda. E isso é muito aquém da necessidade da população. E essa pessoa que foi até a unidade, procurou essa consulta, automaticamente ela vai ter que tomar essa decisão. Ou ela volta para casa com a sua dor, ou ela parte para uma emergência. E aí o que ela vai encontrar? A superlotação. O que deveria ser atendido lá na unidade básica acaba refletindo, e isso acaba inchando as emergências, e tu precisa fazer uma triagem. E aí, para isso que existe o acolhimento. Tem todo um acolhimento da ficha vermelha, o risco de vida ele passa diretamente lá para a sala de atendimento. Quando é ficha amarela, ela espera de 10 a 20 minutos. No entanto, quando é tanta ficha amarela, tantos casos que precisam ser atendidos, é insuficiente o número de profissionais disponíveis, eles acabam esperando mais. E esses que deveriam esperar até 60 minutos, conforme o protocolo, acabam esperando de 8 a 10 horas.
horas. E esses problemas, justamente esses, é que deveriam estar sendo atendidos nas unidades básicas. E esse problema o governo não está conseguindo enfrentar. Mesmo não sendo um hospital, nós contamos com internações pediátricas, psiquiátricas à espera de leito. Só que muitos dos nossos pacientes esperam mais de 4, 5, 6, 10 dias aqui internados, né? Então isso é um problema realmente por falta de outros recursos de hospitais. Ou seja, aqui nós teríamos que atender os casos graves, uma emergência. Mas como falta o suporte na rede básica, o que ocorre? Acabam as pessoas migrando para onde os seus problemas são solucionados e atendidos. E aqui, de uma maneira ou de outra, o paciente é contemplado, consegue-se fazer uma contemplação. Então, este caos da saúde, a saúde dentro de Porto Alegre não está maravilhosa, não está boa. Quem trabalha na saúde tem esse termômetro, esse perfil para dizer a nossa saúde, sim, há um problema sério de gestão, há um problema, não é de hoje, é antigo, mas nós devemos, sim, tentar solucionar e mostrar para a comunidade que não é porque o funcionário não quer trabalhar, ele não quer cumprir horário, ele não quer bater ponto. Na realidade, a saúde de Porto Alegre passa por esse problema de superlotação. Por quê? Porque há um déficit de profissionais, de recursos humanos e faltam recursos para que se consiga dar uma assistência melhorada, uma assistência com uma humanização e de responsabilidade para essa população que vem em busca do atendimento. Basicamente, a população reivindica, primeiro, assim, uma saúde de qualidade, segundo, uma expansão de um processo que não ocorre nem aqui, nem no resto do país, por ingerências, eu acho que também da relação público-privada, que é a expansão da chamada atenção básica. Porto Alegre tem, no máximo, sendo assim muito generoso, 25% de cobertura de atenção básica, de PSF, chamado Programa de Saúde da Família, que é um processo, que seria a porta de entrada do sistema. Entende? Quer dizer, na nossa gestão, na época que eu fui secretário, nós investimos de uma forma pesada e forte nessa área de expansão da atenção básica. Contratamos nomeamos praticamente 1.000 novos funcionários que estavam concursados, para ampliar a rede de atenção básica. Isso meio que paralisou, entende? E hoje, não é por acaso que você vê o Centro de Saúde Modelo, que é um centro de saúde, o Centro de Saúde 2, que é uma unidade antiga, referência, qualificada, é um posto de saúde grande. As filas ali começam às 3 da madrugada e as pessoas ficam a noite inteira na fila. São pessoas pobres, idosas, crianças, que ficam ali diariamente, cotidianamente naquelas filas para poder ter acesso à chamada atenção básica. E às vezes, para conseguir uma consulta com o clínico, ou para depois levar entre pedir a consulta, conseguir a consulta, fazer o exame, voltar com o exame, ou conseguir uma consulta com o especialista, leva meses, às vezes mais de um ano. Então, basicamente, eu acho que tem que fazer o seguinte, tem que ampliar a chamada atenção básica da saúde, a porta de entrada, chamado Programa de Saúde da Família. Nós vimos ter 80% de cobertura do PSF, é o que se pretende, o que se deseja, para desafogar as chamadas emergências. Eu entendo isso como um problema de gestão da prefeitura, numa vez que ela, inclusive, tem vários problemas a serem resolvidos nas unidades básicas de saúde, onde falta uma equipe multiprofissional que dê conta de fazer um atendimento mais complexo para esse usuário, para que ele não precise se deslocar ao pronto atendimento cada vez que ele tiver uma necessidade maior. Porque se ele for atendido na sua unidade, ele jamais irá procurar uma emergência onde ele vai ficar horas, de 8 a 10 horas, aguardando uma consulta. Passa por investimentos, organização, concurso público para a área, passa também pela compra de equipamento. Para te ter uma ideia, o HPS hoje continua sem tomógrafo,
um aparelho importantíssimo de tomografia, tem que mandar os pacientes para outro hospital para fazer tomografia. Veja bem, um hospital como o HPS, o pronto-socorro da capital dos gaúchos. O HPS também esses dias, semana passada, estava sem o eletrocardiograma, um aparelho de fundamental importância que tu pode verificar o funcionamento do coração do paciente. Então a gente diz, precisa mais equipamentos para melhor atender a população, precisa mais profissionais e é através do concurso público. A saúde está em crise e o gestor precisa dar mais atenção à saúde. Essa questão das solos, os desvios de 10 milhões de reais, a nossa luta do vereador Pedro Ruas, minha, de outros vereadores da Câmara para que houvesse uma CPI para investigar e a política truculenta do governo de barrar a investigação, até hoje faz com que a população de Porto Alegre não saiba quem eram os agentes públicos que estavam envolvidos na maracutaia que levou 10 milhões da saúde dos porto-alegrenses. Então é uma coisa que me revolta muito e eu tenho certeza que revolta a população que está nos escutando. Porque todos nós, mesmo aqueles mais pobres da nossa população, pagam imposto quando compram um lápis para o filho estudar na escola, pagam imposto quando compram um arroz para fazer um arroz e feijão em casa. E ver o dinheiro dos impostos da nossa população, sabe, Tatiana, que progressivamente a população pobre é a que mais paga imposto no Brasil. Os banqueiros pagam menos imposto que o senhor, um trabalhador, que um assalariado, que um profissional autônomo. Os grandes empresários pagam menos imposto proporcionalmente que os trabalhadores. E ver o dinheiro desses impostos ser corroídos, desviados para o ralo da corrupção, de fato é revoltante. Então, nós temos que fazer um amplo movimento em defesa da saúde pública e combatendo a corrupção e os privilégios. Em resposta às afirmações feitas no programa, a Prefeitura Municipal disse que aplicou na função saúde no ano de 2010 um montante de R$ 898.360.245,49, sendo R$ 382.263.150,55 com recursos próprios. Já a Secretaria Estadual da Saúde afirmou que a atual situação da saúde no Rio Grande do Sul é oriunda de governos anteriores que não deram prioridade a este setor e que no orçamento do Estado enviado à Assembleia, por determinação do governador Tarso Genro e do secretário Ciro Simone, teremos um aumento de 1% no orçamento da saúde, com o objetivo de chegar ao final do governo com os 12% constitucionais. Disseram ainda que este governo está cumprindo com as diretrizes e vai recuperar a saúde do Rio Grande do Sul. Já no orçamento previsto para 2012, haverá um acréscimo de R$ 342 milhões.